Então agora, bom dia oficialmente para todos e todas, né? Espero que vocês estejam bem por aí, né? Com saúde, tenham tido um bom final de semana, né? E hoje nós vamos começar o último assunto desse bimestre, antes de a gente começar as provas que serão, né, os exercícios, os trabalhos que vão acontecer na semana que vem. Então, a aula de hoje e de amanhã, nós vamos ver um assunto novo. Esse assunto é um autor bastante importante, que eu já vou explicar para vocês quem é, e sobretudo esse livro aqui, que é Internet e Depois, do Dominique Volton. Eu deixei um capítulo desse livro no AVA, é o capítulo 2 desse livro, que eu vou trabalhar na aula de hoje, na próxima, né, que vai ser amanhã. E seria bom que vocês lessem esse capítulo para a aula de amanhã, né? Esse é um dos motivos, inclusive, porque a gente começou um pouquinho mais tarde hoje. Vocês vão ter um para casa aí, vocês vão ter uma tarefa aí para fazer, além da aula expositiva, né? Eu vou compartilhar aqui os primeiros slides para vocês entenderem quem é esse autor. Muito bem, eu coloquei de propósito a televisão aí no primeiro slide, porque uma das questões que o Volton vai estudar é a televisão, e a televisão em contraposição à internet, né? Na verdade, o Volton, se a gente fosse fazer dentro daquela classificação de apocalípticos integrados que nós estudamos com Humberto Eco, né? O Volton, de um certo modo, ele é um apocalíptico e, de certo modo, ele é um integrado também. Quando ele vai avaliar os meios de comunicação de massa, como é o caso da televisão, ele vai ter uma perspectiva mais otimista. E quando ele vai avaliar a internet, né, já muito desde o começo da internet, ele vê a internet com preocupação. E aí, quando ele vai fazer a avaliação da internet, ele vai fazer uma avaliação que se aproxima mais do discurso apocalíptico. Então, o Volton ele é tanto apocalíptico quanto integrado, tá? Muito bem. Quem que é o Volton? Né, o Volton é um sociólogo francês. Ele é o diretor de pesquisa do Centro Nacional da Pesquisa Científica, o CNRS. O CNRS é um órgão da França, que seria equivalente aqui no Brasil à CAPES, ou seja, é um órgão estatal que está acima das universidades. E ele cuida, dentro do CNRS francês, a parte de pesquisa da comunicação. É uma das pessoas mais importantes de pesquisa de comunicação na França. É também o diretor da revista científica Hermé. Essa revista científica é uma das mais importantes, se não a mais importante, revista acadêmica da França da área de humanas. É bastante conhecida essa revista, né? E um dos grandes especialistas europeus em política e comunicação, né? Escreve regularmente nos dois principais jornais franceses. Enfim, é uma pessoa bastante conhecida. Uma curiosidade em relação ao Volton: quando nós organizamos na Universidade Positivo o Intercom é o congresso da Intercom, né? É o maior congresso da América Latina de comunicação, né? Nós organizamos por duas vezes, né? Em 2009 foi a maior edição da história do congresso. Foram, se não me engano, 5.000, 6.000 pessoas. Eu estava à frente da organização. É um trabalho insano organizar um congresso dessa magnitude, né? Para vocês terem uma ideia, a gente fez reuniões até com a prefeitura de Curitiba para conseguir mais ônibus lá para a sede do Ecoville, tamanha quantidade de gente que a gente tinha que administrar para o congresso. Nesse congresso de 2009, né, a palestra de abertura, que aconteceu no Teatro Positivo, grande auditório, foi justamente com o Dominique Volton. A gente teve a alegria aí de tê-lo como convidado, né, o grande convidado, né, do Intercom de 2009. Foi uma palestra super legal, aconteceu em francês com tradução simultânea. Foi muito bacana, né?
Muito bem. Antes de eu entrar no texto, e hoje a gente vai falar um pouco desse texto, que já está lá no AVA, né? Eu queria explicar para vocês alguns conceitos para facilitar a leitura e o entendimento desse texto, tá? É interessante até se vocês puderem anotar as coisas que eu vou escrever aqui, porque vai facilitar que vocês entendam esse texto, tá? Vou colocar aqui peraí que eu errei, só um minuto. Eu vou colocar um quadro branco aqui. Muito bem. O Volton vai fazer uma diferenciação no que ele chama de lógica da demanda e lógica da oferta. A lógica da demanda, se a gente fosse explicar, seria o seguinte: o indivíduo escolhe os conteúdos conforme demandas. Aqui o indivíduo está. Indivíduo escolhe os conteúdos conforme demandas pessoais. Né? E na lógica da oferta, os meios escolhem. Os meios de comunicação, vou colocar aqui para ficar mais fácil de entender, escolhem os conteúdos. Da escolha, da escolhe. Escolhe. Os meios de comunicação escolhem os conteúdos conforme, vou colocar diferente, buscando a grande audiência, ou seja, buscando o maior número de pessoas possíveis. Na lógica da demanda, é uma lógica que tem a ver com os conteúdos online, tem a ver com a internet. A lógica da oferta tem a ver com os conteúdos offline. Deixa eu deixar um espaço aqui maior. Vamos explicar isso daqui. Quando eu estou na frente da internet, o que acontece? Eu faço buscas dentro da internet de acordo com meus interesses particulares, né? Eu entro na internet, eu entro pelo celular, pelo computador, né? Eu digo o que é que eu quero. Eu digo qual é o conteúdo que eu vou seguir. E mesmo quando eu não digo, por exemplo, quando eu estou numa rede social, né? Vem numa rede social, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aquele feed que aparece para mim, ele foi desenvolvido, ele foi, de certo modo, construído a partir dos meus interesses particulares, né? Então, conforme eu vou dando like nos meus amigos, nas empresas, o meu feed vai sendo, a minha linha do tempo vai sendo abastecida por esses gostos particulares. Então, se tem um determinado gosto, se tem algum determinado tipo de conteúdo. Júlia, eu vou mutar aqui o seu microfone aqui. Acho que agora foi. Se eu vou num determinado tipo de conteúdo, se eu vejo um determinado tipo de conteúdo, né? Esse conteúdo ele é desenhado conforme os meus interesses particulares. Agora, reparem como isso é diferente da televisão, do rádio, dos meios offline, né? O que acontece? Eu ligo a televisão, eu não digo para a TV o que vai passar lá. É a TV que diz para mim, né, o que vai passar. Eu ligo a TV, vamos dizer, na hora do Jornal Nacional, na hora do Fantástico, e o Fantástico fez as escolhas de conteúdo. É o Jornal Nacional que fez a pauta, vai aparecer para mim.
Essa pauta do Jornal Nacional, essa pauta que está lá no Fantástico, ela não é definida conforme conforme o meu gosto individual, mas é definida conforme interesses de uma sociedade. Vejam, os meios offline, como é o caso da televisão, como é o caso do rádio, como é o caso dos jornais, eles precisam de uma grande audiência porque eles têm um custo de produção muito alto. Imaginem quanto que é necessário de faturamento para uma Globo, para uma Band News, para qualquer emissora de televisão, as grandes emissoras de rádio, para que elas se sustentem. É bastante dinheiro. E é bastante dinheiro porque é uma infraestrutura enorme. Você vai precisar de redes de transmissão, você vai contratar um batalhão de gente, há um cuidado de produção que diz respeito à iluminação, diz respeito à captação de som, diz respeito aos profissionais de edição, diz respeito à própria formação dos apresentadores, dos jornalistas, né? Nada ali é amador, né? É muito diferente, por exemplo, quando você vai pensar no YouTube, né? Ou seja, o custo de um canal do YouTube, por maior que ele seja, né, não se compara ao custo de uma televisão offline. E aí, o que acaba acontecendo é o seguinte, do ponto de vista econômico, né? Para que se sustente essa lógica da oferta, que é a lógica dos meios offline, de você ofertar conteúdos, os canais de televisão, os rádios, as revistas, eles precisam agradar muita gente. Eles precisam agradar gregos e troianos. Eles precisam sempre buscar o máximo de audiência possível, ou seja, o máximo de gente para que assistam a esses canais. E por quê? Porque eles tendo muita gente, eles tendo muitas pessoas assistindo, eles conseguem seduzir, né, ou convencer grandes anunciantes a patrocinar o canal de televisão. Então, se eu digo, sei lá, para Magazine Luiza, para Casas Bahia, né, para, enfim, Seara, estou falando aí alguns dos grandes anunciantes brasileiros, né? Eu digo para eles assim, olha, hoje assiste o Jornal Nacional mais ou menos umas 20 milhões de pessoas, né? Isso convence o anunciante a colocar lá a sua mensagem. É muito difícil na internet você conseguir 20 milhões de pessoas de audiência. A internet tem uma fragmentação do conteúdo, ela tem uma fragmentação da informação. A televisão ela tem um mesmo público, né? Ela tem assim milhões de pessoas vendo ao mesmo tempo. Mas há uma preocupação, como diz o Volton, de se conseguir pessoas de diversos estratos sociais, diversos estratos de escolaridade, porque senão a televisão, os meios de offline não vão conseguir essa grande audiência. Uma vez eu vi uma entrevista com o Faustão, em que o Faustão falava o seguinte: a dificuldade de você montar um programa como o Domingão do Faustão, né? E ele dizia o seguinte: olha, quando a gente monta o Domingão do Faustão, a gente está numa espécie de supermercado, né? Em que a gente tem que pegar produtos que, assim, esse produto eu sei que estou agradando o jovem, esse produto eu sei que eu estou agradando as pessoas mais velhas. Esse produto eu sei que eu estou agradando pessoas com menos escolaridade. Esse produto eu sei que eu estou agradando pessoas com mais escolaridade. Ou seja, eu preciso ter diversidade, né, dentro da programação para que eu tenha uma audiência maior. Isso é muito difícil de ser feito. E o programa não vai agradar todo mundo. Tem gente que vai ver lá o Faustão para assistir a Dança dos Famosos. Tem gente que detesta a Dança dos Famosos, mas que está lá no Faustão porque tem atrações internacionais, cantores, cantoras, né, que vão estar lá naquele programa e as pessoas ficam esperando por aquele momento. Tem gente que está lá porque gosta lá de ver as pegadinhas, as videocassetadas, né? Enfim, as pessoas, aqueles vídeos amadores, né?
em que mostram pequenos acidentes domésticos, né? As pessoas ligam o canal para ver aquilo. E assim por diante, ou seja, você tem uma colcha de retalhos, né, em que você está tentando conseguir uma audiência maior. A TV precisa disso. A TV, sem isso, ela não sobrevive. Ela não pode ser uma coisa muito especializada, porque se ela for uma coisa muito especializada, ela não vai conseguir uma audiência muito grande. Essa é a lógica da oferta, voltando a falar dessa história aqui das lógicas, né? A lógica da oferta é uma lógica de buscar a grande audiência, de buscar bastante gente ao mesmo tempo. Bom, com isso, a gente tem assim os dois conteúdos, os dois conceitos principais para entender o que eu deixei para vocês no portal desse livro aqui, que é o Internet e Depois. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam os dois conceitos ou não? Sim? Sim, deu para entender. Uma coisa que eu não expliquei direito, eu expliquei bem a lógica da oferta, né? Mas vamos entender agora a lógica da demanda, que é a lógica da internet, né? Quando eu ligo o Google, né? O Google não diz para mim qual é o conteúdo de antemão. Eu digo para ele o que eu estou buscando. Quando eu vou no YouTube, que é uma espécie de canal de televisão que tem dentro da internet, não é o YouTube que escolhe os conteúdos para mim, pensando na maior audiência. Não sou eu que digo para o YouTube o que eu quero ver. Às vezes, um canal do YouTube tem pouquíssimos inscritos. Às vezes, um canal do YouTube tem 1.000 inscritos, tem 2.000 inscritos. Às vezes, nem isso. Mas ali tem um conteúdo que eu quero ver, né? Um conteúdo pessoal que me interessa. Veja, se a televisão tivesse 1.000 pessoas assistindo, ela iria à falência, né? Uma televisão não consegue se sustentar com pouquíssima gente. Bom, dito isso, vamos voltar para o texto do Volton. O texto do Volton, que eu selecionei para vocês, que está lá no portal, é o capítulo 2, tá? Que é mídias generalistas e o grande público, tá? Isso aqui já está lá no portal. Muito bem. Eu vou ler alguns trechos aqui para a gente entender o raciocínio do Volton. Como eu falei, o Volton é apocalíptico e integrado, né? Ele é um crítico da internet, ele vê problemas na internet e ele é um integrado quando vai falar de mídia de massa. Nessa parte dele ser integrado, né, o começo do texto é muito parecido com o começo do texto que a gente viu lá no texto do Humberto Eco. Ele é um texto otimista, por exemplo, em relação à televisão. E ele diz assim, ó, bom, primeiro, como é o título desse capítulo? Mídias generalistas e grande público. Deixa eu voltar aqui para o quadro, só para mostrar para vocês aqui. A mídia generalista significa a mídia que busca o grande público. Portanto, está na lógica da oferta, tá? O grande público é a audiência. Muito bem. E TV generalista, que é um outro conceito que vai aparecer aqui no começo, também é lógico da oferta. Televisão generalista significa a TV off. Não é a TV do canal a cabo, não são as TVs, os canais de televisão do YouTube. A gente está falando dessa TV que tem um sinal aberto e que busca a grande audiência. Mídias generalistas e o grande público. Subtítulo desse capítulo: Televisão generalista, uma vitória sem legitimidade. Reparem nessa expressão, uma vitória sem legitimidade. O que significa uma vitória sem legitimidade? A televisão generalista ela é vitoriosa no sentido que ela tem grande audiência. Apesar da TV ter perdido espaço, né, em relação à internet, isso aconteceu em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Né, hoje, um programa como o Jornal Nacional, né, o Jornal Nacional chegou a ter 60% de audiência,
70% de audiência em relação aos televisores ligados no país, o que é uma enormidade, né? Você ter a maior parte da população assistindo televisão. Hoje, o Jornal Nacional consegue 30% num dia bom, né? Ou seja, caiu bastante, mas 30% ainda são milhões de brasileiros, tá? A gente está falando aí em torno aí de 60 milhões de pessoas. E é muito difícil na internet conseguir, é possível, mas é muito difícil que você consiga tanta gente assim assistindo ao mesmo conteúdo na internet. Quando a gente pensa nos canais de YouTube que tem uma grande adesão, do tipo Whindersson Nunes, Porta dos Fundos, né? Esses canais têm em torno de 10 milhões de inscritos, 15 milhões de inscritos, mais ou menos isso, mas isso não significa 15 milhões de visualizações, né? Ou seja, o fato das pessoas estarem inscritas não significa que todo mundo vai assistir aquele conteúdo. E quando a gente olha para a visualização, né, um vídeo bem visualizado no YouTube brasileiro, a gente está falando aí de 1 milhão de visualizações. Tem exceções, né, mas elas são muito pontuais, e ao passo que o Jornal Nacional todo dia tem lá, vocês vão encontrar ali 40, 50, 60 milhões de pessoas assistindo o Jornal Nacional todos os dias. Então, é bastante. É nesse sentido que a televisão ela é vitoriosa, né? Ela é vitoriosa porque ela conseguiu uma grande audiência, né? Porém, diz ele, sem legitimidade, né? O que significa isso? Ela é vitoriosa porque ela tem audiência, mas ela não é legitimada. As pessoas desconfiam do conteúdo da televisão. E isso acontece desde que a televisão foi inventada, né? A televisão ela começa a se popularizar nos anos 50 do século 20. Isso foi aqui no Brasil também. Nos anos 60, ela vai ter uma primeira disseminação em massa, né? Mas, de qualquer modo, desde o princípio, há uma certa crítica da televisão, um certo medo da televisão. Vamos entender aqui o raciocínio. Vou ler mais um trecho. Qual é a força da televisão? Pergunta o Volton. Seu sucesso popular. Ela tem uma grande audiência, né? Qual é o ponto fraco da televisão? Sua falta de legitimidade junto às elites culturais. As elites culturais, e a gente pode colocar aqui as pessoas com mais escolaridade, né, sempre desconfiaram da televisão, né? Infelizmente, diz o Volton, isso já dura meio século, mesmo com as elites reivindicando mais democracia cultural. Essas nunca se deram conta de que a televisão correspondia em parte a esse ideal, permitindo o acesso à informação, à cultura ou ao entretenimento à maior parte das pessoas. Esse aqui é um discurso clássico dos integrados, né? Os integrados vão dizer, olha, vamos pensar no mundo antes da televisão. Esse mundo antes da televisão era aquele mundo das pessoas morando no campo, analfabetas, com pouquíssima informação sobre o mundo. Os integrados, né, ou pelo menos os integrados moderados, né, eles vão dizer assim, é melhor que existam os meios offline, como a TV, o rádio, né, porque você dá algum tipo de informação sobre o mundo que antes não era possível. Sim, eventualmente essas informações podem ter problemas, mas é melhor existir no mundo de abundância dessa informação do que no mundo da escassez. Isso já dura meio século, essa desconfiança em relação à televisão, mesmo com as elites reivindicando mais democracia cultural. Bom, isso eu acabei de ler. Na realidade, não importa o que dizem as elites, porque a televisão lhes dá medo, pois elas aí perceberam, as elites, né, que erroneamente um curto-circuito nos caminhos clássicos da hierarquia cultural. O pensamento da elite cultural é mais ou menos assim, isso tem a ver com o discurso apocalíptico, né? Antigamente as pessoas liam. Antigamente as pessoas gostavam de música de qualidade. Antigamente as pessoas eram mais bem informadas, a educação era melhor e por aí vai. E aí veio a televisão, vieram os meios de comunicação e a gente entrou em decadência, né? E o Volton, assim como todos os integrados, vão dizer assim que isso não é verdadeiro. Na verdade, a elite cultural, ela continua existindo, ela continua lendo, ela continua tendo os seus valores culturais,
E a televisão não ameaçou. A televisão não veio para ameaçar a elite. A televisão ela chegou para pessoas que não tinham acesso a nada, né? Portanto, houve avanço, né? E não decadência. Além disso, diz o Volton, ao invés de considerar a televisão uma oportunidade para a cultura de massa, as elites viram uma máquina a influenciar as mentes e a baixar o nível cultural. Ou seja, a televisão serve para manipular as pessoas e serve para baixar o nível cultural. É o discurso clássico dos integrados, perdão, dos apocalípticos, né? Retomando assim a antiga versão contra a comunicação coletiva. Como é que ele responde, o Dominique Volton, a essas críticas? Ele diz assim: de nada adiantaram as pesquisas, assim como os fatos, negarem essa dupla suspeita. Reparem aqui, eles estão falando que há pesquisas acadêmicas, que vão dizer que não é verdade que a televisão manipula e que não é verdade que ela baixa o nível cultural. Essas pesquisas são, sobretudo, pesquisas de recepção. Essas pesquisas começam nos anos 80 do século passado, portanto, são pesquisas que têm aí já 40 anos. Elas foram feitas no mundo inteiro, e no mundo inteiro se constatou o seguinte: quando você pergunta para as pessoas o que é que elas entendem dos meios de comunicação, a gente percebe que as pessoas têm filtros críticos, a gente percebe que as pessoas não acessam o conteúdo dos meios de comunicação de forma passiva, de forma simplesmente sem nenhum tipo de debate, sem nenhum tipo de confrontamento ou contra-argumentação. É muito pelo contrário, as pesquisas vão dizer assim que as pessoas têm filtros críticos, sim. E quando você percebe isso por meio de pesquisas, você acaba entendendo, né, se dando conta que o poder desses meios é um poder bastante relativizado. Um outro tipo de pesquisa que vai surgir na comunicação, também ali pelos anos 80, são pesquisas que têm a ver com Martim Barbeiro, que é um pensador importante para a comunicação, é o Jesus Martim Barbeiro, que são as teorias de mediação. Essas teorias de mediação dizem o seguinte: mais importante do que a informação que a gente vê pelos meios de comunicação são as mediações. As mediações são mais importantes do que a mídia. Então, quando a gente pensa assim, como é que uma pessoa ela formula uma visão de mundo? E aí, por visão de mundo, eu estou dizendo assim, se você é de esquerda ou se você é de direita, né? Se você assume valores mais liberais ou valores mais conservadores, né? Qual é assim as suas crenças, quais são os seus valores culturais, as suas referências culturais, que tipo de música que você gosta e assim por diante, né? O Barbeiro vai demonstrar também por pesquisa que, na verdade, mais importante do que aquilo que os meios dizem são os processos de mediações, ou seja, onde você nasceu, em que extrato social você pertence, se é um extrato mais rico, se é um extrato mais pobre, se você frequenta uma igreja, que igreja é essa e quais são os valores da sua igreja, quem são os seus amigos, quais são os valores culturais dos seus amigos, e a partir daí é que nós vamos ter uma formação de sujeito. A mídia é um elemento desse caldeirão de referências, né? Não que ela não tenha nenhum poder, ela tem algum poder, mas muito mais importante do que o que a mídia diz é o nosso círculo de relacionamento. Nós estamos nos aproximando das eleições municipais. Eu não sei se você já tem um candidato, né, para votar para prefeito aqui em Curitiba. Quando chegar mais perto, reparem, tá? Reparem como que vai se dar o processo decisório da escolha do candidato de vocês. Pensem, reflitam se isso vai ter a ver com a propaganda eleitoral dos candidatos, ou seja, vocês vão começar a ver lá, né, as mensagens de propaganda política dos candidatos, se isso vai ser mais importante do que o círculo social que vocês vivem. Ou seja, quem os seus pais vão votar? Quem os seus amigos vão votar?
né? E se vocês prestarem atenção nisso, vocês vão ver que essas coisas elas são mais importantes para a decisão de quem são os candidatos do que o conteúdo midiático, do que o conteúdo que a gente vê na televisão. É assim com todo mundo. O que eu estou afirmando aqui não é achismo, não é simplesmente uma impressão de que as coisas acontecem dessa forma. O que eu estou falando aqui é fruto de pesquisa. Tá? Muita gente já pesquisou propaganda eleitoral. Eu mesmo, meu doutorado tem a ver com isso. Como é que os meios e as escolhas, eles são extensão das pessoas. E a teoria do Volton, que está aqui, também é a seguinte. Perdão, gente. A teoria do Volton é que o que aparece na televisão é uma tentativa de a gente somar vários públicos da sociedade, porque os meios de comunicação offline são muito caros, eles precisam da grande audiência. É sempre aquela situação que eu falei para vocês no Domingão do Faustão. Você tem que ter um supermercado que atenda criança, velho, pobre, rico. Você tem que tentar dar conta de todo mundo. Um candidato, um político, também precisa fazer isso. Exceto em eleições que você pode representar minorias ou pequenos grupos, por exemplo, um vereador, você pode se eleger vereador porque você defende a causa dos animais, e isso elege um vereador. Você pode eleger um vereador porque ele representa a causa das minorias, sei lá, a defesa da minoria LGBT ou alguma coisa assim. Mas é difícil, por exemplo, esse tipo de discurso eleger um governador. É difícil esse tipo de discurso eleger um presidente. Um presidente, um candidato a governador, ele precisa unificar muitos mais públicos, ele precisa se articular com muitas outras vontades para que ele consiga representatividade. A televisão, ela faz a mesma coisa. Mais para frente, o texto do Volton, eu estou adiantando aqui, ele vai fazer uma relação entre o que o meio offline faz com aquilo que a política faz quando ela funciona bem, quando a política está tentando, os valores democráticos, somar públicos. Você não pode, numa situação ideal da política, atender somente um pequeno grupo de um país. Você tem que atender vários grupos, tem que atender brasileiros, independente dos diversos estratos sociais que eles pertençam, e os diversos valores culturais e identitários. Ou seja, você tem que somar forças, e não simplesmente pegar coisas muito individuais. Quando você fica em nichos da política, você consegue eleger vereador, mas qualquer coisa além de vereador já começa a ser mais difícil você conseguir audiência. É mais ou menos como acontece na televisão. Continuando aqui, de nada adiantar as pesquisas, assim como os fatos, negarem essa dupla suspeita. Então, como eu falei, as pesquisas demonstram que não baixa o nível cultural e é difícil dizer que manipula. E aí, continuando, 50 anos depois, se está no mesmo ponto o de uma vitória sem legitimidade, de uma importância considerável na história da comunicação, sem uma real reflexão sobre as modificações que a televisão acarretou a todos. Mais para frente no texto, eu vou falar aqui, isso aqui é um texto para vocês lerem depois, tá, gente? Ele vai falar de uma série de ocasiões em que a televisão conseguiu unificar muitos discursos diferentes e trouxe transformações positivas na sociedade. Ele vai citar, por exemplo, o fim do apartheid na África do Sul, com o Mandela. Ele vai falar sobre o fim do totalitarismo na União Soviética. São alguns exemplos que ele vai dar, porque tanto o Mandela quanto também o fim por exemplo, então a queda do Muro de Berlim, essas coisas elas não teriam acontecido, diz o Volton, se não houvesse um discurso unificado dentro dos meios de comunicação offline. Então, isso é um discurso clássico integrado, quer dizer, você fazer forças de emancipação, de avanços da sociedade, no sentido, por exemplo, da igualdade ou da liberdade individual,
sem o apoio dos meios de comunicação de massa. Porque quando a gente está na internet, vai dizer o Volton, né, a gente acaba buscando os nossos interesses muito particulares. E, às vezes, os nossos interesses particulares, eles não coincidem com aquilo que a maioria pensa. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que vocês precisem fazer uma campanha de vacinação, né? Esse é um assunto que está todo mundo falando neste momento, né? É difícil fazer uma campanha de vacinação pela internet. É possível, sim, é possível, mas saibam que é muito mais caro, tá? Você fazer isso, por exemplo, no Facebook ou nas redes sociais, né? Porque o custo por mil das redes sociais é maior que o custo por mil da televisão. A vantagem da rede social é assim, a rede social é pensada, a publicidade na rede social é pensada assim, eu quero atingir 5 mil pessoas, eu quero atingir 10 mil pessoas. Aí ela é mais barata do que a TV, porque a TV não tem como você fazer uma mensagem só para 10 mil pessoas, você começa já em 200 mil, 300 mil pessoas, né? E aí o que acaba acontecendo é que o investimento vai ser maior. Mas se você quiser atingir 50 milhões de pessoas usando o Facebook, vai sair mais caro que a TV. E você vai ter mais dificuldade de as pessoas aceitarem, porque as pessoas são mais refratárias aos anúncios na internet do que nos meios de massa. Você fazer uma campanha de vacinação na TV, primeiro, não é só publicidade, né? Sei lá, os noticiários, seja o jornal da CNN, da Globo News, qualquer coisa assim, vão falar sobre a campanha de vacinação. Vamos dizer que seja lá a campanha contra a poliomielite ou alguma coisa que tem a ver com vacinação de criança. Na internet, você fazer esse tipo de campanha é muito mais difícil. Porque quando eu vou na internet, eu vou buscar informações na internet, eu não vou pensar na informação da vacina, né? Assim, eu tenho que ser informado que está na hora de ser vacinado. E não por demanda ou escolha individual, eu vou puxar coisas, né, que têm a ver com interesses coletivos. É mais ou menos assim. A TV de massa, ela está tentando achar interesses coletivos para conseguir sobrevivência, para ter mais audiência. Os meus interesses individuais, pessoais, né, quando eu vou na rede, eu não vou pensando assim, o que todo mundo gosta. Não, eu vou pensar no que eu gosto. Então, eu vou buscar informações sobre o artista que eu mais gosto, eu vou ali e faço uma busca no Google. Né, um cantor, uma cantora, um diretor de cinema, por aí vai. A TV não vai fazer essa lógica. Né? Ela não está tentando me satisfazer, ela está tentando satisfazer um grande contingente de gente, porque ela é obrigada a fazer isso. Mas vai dizer o Volton, isso tem valor democrático, né? Porque eu estou tentando um consenso em um grande número de pessoas. Né? Uma outra coisa que o Volton vai fazer, isso está na página 67, e aí eu vou voltar para o nosso quadro branco, porque isso também é muito interessante, é muito original do Volton, é que nessa lógica da oferta também está a educação, também está o conteúdo da escola. Esse meu teclado hoje está falhando aqui. O conteúdo da escola. Reparem numa coisa. Quando a gente vai para a escola, e aí não interessa qual é a escola, se é a universidade, se é o primário, se é o ensino médio, você entra na sala de aula, você não escolheu individualmente os conteúdos. Né? Você entra lá no prézinho, a professora vai te ensinar a ler e escrever. A professora vai te ensinar tabuada, vai te ensinar matemática, geografia, história. Né? As crianças não escolhem individualmente esses conteúdos. Né? Quem escolhe esses conteúdos são secretarias de educação dos estados, governo federal com o Ministério da Educação. Esses conteúdos, eles são escolhidos quando um país funciona bem, né, pensando no desenvolvimento do país. Né? Então, por exemplo, é importante para o desenvolvimento de um país que as pessoas saibam ler e escrever? Normalmente é. Né? E então, isso vai fazer parte dos conteúdos dos currículos escolares.
Nós estamos aqui num curso de publicidade e propaganda, né? Nós estamos hoje tendo uma aula do Volton, do Dominique Volton. Eu estou falando de um autor que enfim, é um autor francês de comunicação. Os conteúdos que vocês veem no curso de publicidade e propaganda, né? Ainda que os professores tenham uma certa liberdade, o grosso desses conteúdos não é estipulado por nós, é estipulado por um documento chamado Diretrizes Curriculares Nacionais, né? No caso da publicidade e propaganda, a gente está prestes a aprovar uma nova diretriz curricular nacional e eu vou te mutar. Ana, desculpe aqui, precisei te mutar aqui, estava vazando o áudio. Esse documento das diretrizes curriculares nacionais, melhor dizer, elas são estipuladas por professores do país inteiro. Eu participei, inclusive, da formulação das últimas diretrizes curriculares, que devem ser aprovadas em breve, nós esperamos. E lá diz o seguinte, olha, para você formar alguém em publicidade e propaganda, esses conteúdos têm que ser trabalhados. Isso tem para todos os cursos, né? Por exemplo, para você formar um médico, quais são os conteúdos que um médico deve saber? Não é uma escolha individual. Eu estou dando Volton para vocês porque isso aqui tem a ver com as diretrizes curriculares de publicidade e propaganda. Esse autor já caiu em ENAD, e aí vem uma coisa importante. A partir desse documento, das diretrizes curriculares nacionais, se elabora a prova do ENAD. A prova do ENAD é uma prova que é feita com os alunos concluintes de 4 em 4 anos. Na última prova do ENAD, nós conseguimos o conceito máximo, o conceito 5, né? Vai de 1 a 5. Por quê? Porque nós trabalhamos esses conteúdos que vão ser tratados lá. Se você não trata os conteúdos, né? Vamos dizer que se eu chegasse aqui para vocês e eu perguntasse, gente, o que vocês querem estudar? Gente, quais são os autores que vocês gostam e eu vou montar um curso a partir daquilo que vocês acham que é interessante estudar. Se eu fizer isso, eu posso estar em desacordo com as diretrizes curriculares e, portanto, em desacordo com aquilo que cai na prova do ENAD. Se a gente vai mal na prova do ENAD, né, no último nós tiramos nota máxima. Vamos dizer que a gente tirasse a nota mais baixa, que fosse 1. A gente corre o risco de ter uma delegação do Ministério da Educação para conferir o que está acontecendo no curso e o nosso curso pode ser fechado, descredenciado pelo Ministério da Educação. Isso já aconteceu, não com a gente, mas com outros cursos. Por quê? Porque você não está fazendo aquilo que as diretrizes mandam. Vamos dizer que você, lá no curso de medicina, o que vocês querem aprender? Vocês querem aprender a teoria clássica da ciência médica, né? Ou vocês querem aprender, vamos dizer assim, alguma coisa do tipo a teoria dos cristais, né? Ou medicina com pedras, ou qualquer coisa que não tenha um embasamento científico tradicional dos médicos, né? Vai chegar na ENAD, os alunos vão mal e o curso pode ser descredenciado, ou seja, a gente não pode dar qualquer coisa. A mesma coisa acontece no jardim de infância. No jardim de infância, a professora chega lá para os alunos, né? Ela não pergunta assim, gente, o que vocês querem? Vocês querem brincar no parquinho ou aprender tabuada? Vocês querem brincar no escorregador ou querem aprender como é que lê e escreve? Não, o que vocês acham que ia acontecer, né? É claro que as crianças iam querer brincar no parquinho, né? Mas não é dada essa escolha para elas, né? Eventualmente elas vão brincar no parquinho, no recreio e tal, mas o conteúdo não é uma escolha individual de uma criança. O Volton, ele vai dizer assim, olha, essas coisas que atendem um interesse da nação, de muita gente, que está nos meios offline, que está na lógica da oferta, está também na lógica da escola. Individualmente, a gente pode fazer escolhas que interessam a nós, mas não para o desenvolvimento de uma sociedade, né? Para o desenvolvimento de um país. E o Volton vai fazer uma crítica que eu acho muito interessante, que é pensar assim, nós estamos num momento que todo mundo diz assim, não precisa mais da escola. Basta ir no Google que a gente encontra tudo. Olha, gente, se vocês colocarem uma criança na frente da internet e ela não vai para a escola,
né? E ela faz toda a formação dela na frente do Google, na frente das ferramentas de internet, ela sequer será alfabetizada. Isso é tanto verdadeiro que a gente pode pensar no seguinte aqui, ó. Nós somos um dos países que mais acessa a internet do mundo. Nós somos um dos países que mais fica nas redes sociais do mundo. E, no entanto, nós somos um país que mal sabe ler e escrever. Ou seja, o fato de a gente ficar milhares de horas, né, na frente da internet todos os anos não fez com que a gente desenvolvesse capacidades tão simples como saber ler e escrever. Aliás, nós temos índices de leitura e escrita, né, saíram resultados recentes aí do último PISA. O PISA é o Exame Nacional Internacional do Ensino Médio. Entre os países participantes do PISA, não são todos, né, mas entre aqueles que participam, a gente sempre fica nos últimos lugares. Nós somos um povo que lê poucos livros, nós somos um povo que tem uma sofisticação da parte de matemática, de raciocínio lógica, péssima. Ou seja, a internet não está ajudando a gente a entender, a decodificar coisas que são muito básicas do ponto de vista da educação. A gente, ainda que a educação brasileira tenha melhorado nas últimas décadas, e isso é inegável, né? Se a gente compara a educação de hoje, do Brasil, com a educação de 50 anos atrás, as coisas evoluíram. Tem menos analfabetos, tem mais gente no ensino médio, tem mais gente no ensino superior. No entanto, nós evoluímos de uma forma muito mais lenta do que, não vou nem falar dos países europeus ou dos países desenvolvidos da Ásia, mas dos nossos vizinhos, tá? A gente tem dados de leitura, de compreensão de texto, de saber escrever, de entender matemática, que são piores do que da Argentina, do Chile, do Uruguai, da Colômbia. Ou seja, nós temos um problema muito sério aqui. E o Volton está dizendo assim, que nós estamos encantados com essa coisa assim, não precisa mais de escola, não precisa mais da universidade. A internet, vai dizer o Volton, ele é um apocalíptico, a internet é uma selva. A internet ela só funciona quando ela é complementar à formação que é dada pela escola tradicional. É a escola tradicional que organiza os conteúdos. Ela vai dizer assim, olha, é importante que todos aprendam a ler e escrever. Quando você está na frente da internet, não está claro o que é importante. Não está claro qual é a hierarquia da informação que deve ser vista antes. Ou seja, a internet ela não atende às lógicas da oferta, que interessam um país todo, mas está dentro da lógica da demanda, o que interessa para o meu valor particular pessoal. E muitas vezes nesse valor pessoal particular não estão, vamos dizer assim, as questões de educação. Falei. Queria saber se está tudo bem. Alguma dúvida em relação ao raciocínio do Volton? Não, acho que está tudo certo. Certo, Ana. Vejam, eu estou aqui expondo o argumento do autor. Amanhã a gente vai terminar. Eu não concordo com tudo do Volton, tá? Eu sempre parto do princípio seguinte: assim, primeiro vamos entender o autor e depois vamos ver o que nós aceitamos ou podemos contra-argumentar, né? Assim é a postura da disciplina: a gente olhar, entender o autor e depois ver o que faz sentido para vocês ou não. Talvez muita coisa faça sentido, muitas coisas não façam sentido. Mas uma coisa importante e nisso o Volton é um autor muito interessante, é que nós estamos num momento de desconfiança em relação à internet. Desconfiança em relação a como é que funcionam as redes sociais, questão da privacidade dos dados, questão da manipulação desses dados, né? E é um momento, vamos dizer assim, de crítica forte à internet, né? O Volton já fazia essas críticas muito antes disso ser modinha, vamos dizer assim, né? Quando ele escreveu Internet Depois, né, esse livro ele é de uma época que havia um grande entusiasmo pela internet. Não, agora sim temos grande ferramenta democrática, né?
E ele já naquele momento em que havia um entusiasmo, inclusive acadêmico, de vários autores, né, para falar bem da internet, já naquela época o Volton falando assim, olha, a internet pode ser um problema. Nós vamos aprofundar essas questões na aula de amanhã. Ah, e ficam em um para casa para vocês, vocês tentarem ler esse capítulo 2 que está aqui no livro, que eu já deixei lá no AVA, para as nossas conversas de amanhã. Tá bom, gente?